Carioca, como ela surge ali, como é que Deus deu essa antes visão, dela né? estar ali na Getúlio número 18, por favor. Meia, né? Rio de Janeiro. Aguardamos você lá. Ela vai estar... ela nasce no seu coração, em primeiro lugar, no coração de Deus, depois no seu coração, e isso tem que ser implementado, assim, né? E eu lembro muito da Carioca, porque a Manuela fala, pô, era lá do Souza Marques, que ela estudou no Souza Marques, ela sempre faz essa referência, né? A Souza Marques, que teve uma reunião lá no Souza Marques, a né? Carioca nasceu dentro do Colégio Souza Marques. Nós fizemos o congresso Os Sonhos de Deus Não Morrem, lá no Souza Marques, e lá a gente formatou a ideia da Igreja Carioca. Sim. Já saímos dali com o estatuto pronto e a ata de fundação assinada, né? Foi lá no Souza Marques. Mas a Igreja Carioca nasceu de uma realidade. Eu era pastor da Igreja do Meia. Era uma igreja grande, mas uma igreja que estava numa dificuldade muito grande de mudança. E aí eu poderia ter ficado descansado nesse processo, né? E qual foi a visão que Deus deu, né, para o Aí senhor, eu né? tinha essa percepção de fazer o ministério. Nós estávamos implantando lá, mas aquela resistência, não sei o quê, isso deu até alguns problemas de poder, de liderança. Aí eu falei para minha esposa assim, olha só, a gente tem uma visão. O que sustenta o ministério é uma visão. Né? Tem muito líder que está com a cara na parede porque não tinha visão de nada. Sim. É visão e alvo. Então a gente sempre diz, você tem que ter um alvo. Prega um alvo na parede para que as pessoas possam ver. E dizer assim, nós estamos indo para aqui. Enfim, aí isso nos deu coragem e determinação para nós sairmos com o intuito de estabelecer a Igreja Carioca. E quando saí para estabelecer a Igreja Carioca, nós chegamos na igreja com esse grupo lá do Souza Marques, que soube que a gente estava nesse processo, e várias pessoas se juntaram a gente. Eu não tinha salário, eu não tinha casa, eu não tinha carro, né? Eu não tinha emprego. A gente estava ali fazendo um projeto embrionário e que eu só tive um prolabore pequenininho um ano depois. Mas tinha o principal, que era Jesus, que estava conduzindo um restinho de previdência que a gente tinha. Já no passado já tinha plantado. Mas qual foi a visão assim que Deus deu ao senhor, Igreja pastor? com propósitos e igreja multiplicadora, que hoje tem outro nome, né? A Igreja Carioca se multiplicou várias vezes. Hoje nós somos 4 igrejas, já chegamos a ser 5. A gente tem uma igreja, a sede no Meia, Itaboraí, Rio Bonito, Caxias, Vila Rosário, 4. Tínhamos uma igreja lá em Macaé, mas é um lugar assim que eu lamentei a gente não ter dado continuidade. Mas realmente depois dessa história veio a pandemia. Sim. Imediatamente, a pandemia desarticulou muito nesse aspecto. Por quê? Porque a gente também não tinha dinheiro para ficar bancando o projeto, né? Isso me custava ir a Macaé 2 vezes por mês. Em plena pandemia. Em plena que já pandemia. era complicado, a situação toda. Isso aí. E sobre essa visão, o senhor disse que a visão que Deus deu ao senhor foi a visão dos propósitos, né? Aí, de repente, quem está assistindo aqui ao podcast pode não entender muito bem como é que Deus trabalha em meio a essa visão dos propósitos. Então, veio ao Brasil no ano 2000 o pastor Rick Warren, autor da Uma Vida com Propósitos e Uma Igreja com Propósitos. E ele fez uma conferência no Rio Centro, e tínhamos lá cerca de 3.000 pastores no ano 2000. Aí eu participei dessa conferência e eu disse assim, é isso, vou lá para os Estados Unidos. Aí em 2001 nós fomos para os Estados Unidos com mais ou menos 150 pastores do Brasil. Aí chegamos lá a uma conferência gigante, tinha umas 6.000 pessoas de várias partes do mundo, coreano, japonês, americano, baiano, enfim. Né? Jequié em peso lá, né? Em peso lá. Tinha tudo lá. Né? E boliviano, africano, era uma cena assim muito bonita, porque vamos cantar Maravilhosa Graça. Cada um cantava, né? Na sua língua, então você ouvia aqueles sons assim, e ali a gente começou uma caminhada da visão dos propósitos, né?
e implementamos na igreja, que eu era pastor, a visão. A igreja cresceu. Ela passou de 2 cultos, um de manhã e outro de noite, que era um culto da noite mais evangelístico. Sim. A gente passou a ter 3 cultos por domingo. E eu me lembro ainda de que um dos cultos da manhã, às vezes, tinha gente sentada no chão. Tamanha o impacto. Mas é aquela velha história, né? Você está implantando o que é novo. E o que é novo amedronta pessoas. Sim, acaba sofrendo resistência. E eu tinha uma liderança muito antiga. Então, aí nós tivemos esses desgastes. Mas a visão pegou e nós crescemos com a igreja, tal. E tanto é que agora, em junho, 20 anos, né? 20 anos, a Igreja Batista Carioca. Aí a gente tem, a Igreja Carioca surgiu em 2005. Né? Completa 20 anos, não 20 é todos anos. Que chegam a esse tempo frutificando. Com solidez. Então, né? E nesse ínterim a gente abençoou muitas igrejas, né? Consagramos vários pastores e já estivemos patrocinando igrejas aí no Rio e fora do Rio. Então, a Igreja Carioca, eu vou até ver se eu faço essa lista para o aniversário, para dizer assim, olha, aqui tem o braço da Igreja Carioca, aqui tem um pastor que foi da Igreja Carioca. Entende? Porque a visão ela se multiplica quando ela é dada por Deus, né? E o senhor estava falando a respeito de visão, de direção de Deus, né? Daquilo que Deus dá ao Senhor. E eu estava pensando aqui, lembrei daquele versículo lá em que Paulo expulsava os demônios e tudo mais, e alguém fala em nome do Deus de Paulo, né? Então, a pessoa às vezes quer replicar uma coisa que viu que funcionou com outra pessoa. Isso, e a gente, infelizmente, vê muito hoje em dia também, né? Exatamente. Inclusive, tem umas igrejas espalhadas pelo mundo. É um troço perigoso. Por quê? Porque cada igreja é uma igreja, né? Então, nós estamos aqui nesse bairro onde a gente está gravando, nesse estúdio aqui, é um bairro aqui. Onde a Igreja Carioca está, apesar de ser muito próximo daqui, é outra realidade. Sim, com certeza. Então, por exemplo, os princípios que você vai aplicar aqui, de repente, não funcionam lá. E os de lá não funcionam aqui. O que é que funciona? É pegar a essência do Evangelho e trazê-la para a cultura. As pessoas precisam entender que dentro da cidade do Rio de Janeiro tem várias culturas aqui dentro. Sim. Como se fossem várias cidades diferentes, várias cidades diferentes, entendeu? Se Paulo fosse escrever cartas para os bairros do Rio, para cada bairro receberia uma diferente, com outra ênfase, né? E as pessoas não entendem isso. Aí você vê essas igrejas de marca. É um absurdo, porque elas querem a mesma receita em tudo quanto é lugar. Pasteuriza e deixa tudo da mesma... É a franquia, né? Eu já trabalhei com franquia. A franquia você não tem como mexer. E aí eu fico preocupadíssimo com essa proposta de evangelho de franquia. Porque lá na frente da franquia tem um empresário. Né? Lida com resultados. Lida com resultados e é um escândalo. Por quê? Porque na nossa realidade... Nós pertencemos à denominação batista, né? À Convenção Batista Brasileira. Acabei de chegar da Assembleia da Convenção. E a Convenção, então, não é a dona das igrejas. Eu não sou o dono da igreja. Então, isso é uma bênção, né? Por quê? Porque a gente tem uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de possessão. É uma hierarquia de diretrizes. Sim. Mas essas igrejas aí não, elas têm o empresário lá na frente, que o dinheiro vai para a conta dele. Isso é um escândalo, entendeu? É uma visão que o Novo Testamento nunca imaginou. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.